Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Galera, estamos chegando na área com mais um episódio do Comunicast, o podcast produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Guarulhos. Eu sou a Aline Bueno e me junto ao colega Vitor Rossi para apresentar mais uma edição do Comunicast. Olá, Vitor! Oi, Aline! Olá, ouvinte do Comunicast! Hoje vamos falar sobre esportes. O tema é o futebol feminino. A modalidade que hoje apresenta uma evidente evolução em organização e profissionalismo também ganha terreno nas telas da televisão aberta, nos rádios e nas transmissões esportivas via internet. Mas nem sempre foi assim. Pois é, muito pelo contrário. Entre as décadas de 1940 e 1980, as mulheres foram proibidas de jogar futebol por 42 anos. O Decreto-Lei 3.199, assinado por Getúlio Vargas, mencionava, abre aspas, às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, fecha aspas. Nesse episódio do Comunicast, vamos saber que o autoritarismo disfarçado de decreto-lei não deteve o ímpeto das mulheres nas disputas esportivas, muito menos no futebol feminino. Para conhecer o passado e entender o que a repressão pode significar para presente e futuro, o Comunicast escala um time de primeira para abordar o tema A História e o Presente. O futebol feminino 80 anos depois da lei que proibiu mulheres de praticar esportes. As convidadas são mulheres ligadas à teoria e prática do futebol feminino. São elas que atuam em diversos segmentos para dar suporte à modalidade, além de representar a expansão das mulheres nos mais diferentes campos de atividade. A historiadora Lu Castro é quem aponta a razão histórica do Decreto-Lei 3.199 e como as mulheres resistiram à medida que as excluiu do esporte. Vamos falar do presente, que pode refletir no futuro das mulheres no esporte, com a diretora de futebol feminino do Corinthians, Cris Gambaré. Ela transmite o ponto de vista profissional da modalidade, além de relacionar o momento da categoria com os problemas estruturais, oriundos da proibição imposta às mulheres. Nesse episódio, Cris também apresenta os caminhos do sucesso para manter a evolução do futebol feminino de alto rendimento no Brasil. Em outro campo profissional, é a locutora esportiva Mila Garcia, quem divide experiências vivenciadas em um ambiente que só não é 100% ocupado por homens, porque ela e muitas outras insistem em cavar um justo espaço na crônica futebolística. A narradora que venceu o reality show Looking for a Casters dos canais Sport TV é quem representa as mulheres que querem fazer história na comunicação em benefício do esporte e, claro, do futebol feminino. No último bloco, a idealizadora do projeto Joga Amiga, Nayara Peroni, relata como a vontade de bater uma bolinha fez com que ela e as amigas convencessem outras mulheres a praticarem futebol. Já que nunca mais haverá proibição para as meninas atuarem nos campos antes ocupados apenas por homens, a iniciativa se tornou uma das principais incentivadoras do esporte na organização de jogos, treinamentos, campeonatos e, claro, na ação de levantar a bandeira do futebol feminino amador. Foram 42 anos de proibição. O decreto-lei que bloqueou o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil apresentava como justificativa a preservação da saúde das mulheres devido aos constantes lances de contato físico brusco durante as partidas. O ambiente favorável ao machismo na sociedade logo permitiu com que as pessoas que ousassem transgredir a norma fossem vistas como mulheres marginalizadas e até mesmo excluídas do convívio social. O que até o mês de agosto de 2019 representava apenas 2.974 atletas brasileiras profissionais registradas no órgão máximo do futebol, a FIFA, poderia ser muito maior se não houvesse retrocesso das 4 décadas de repressão e represália às jogadoras de futebol.
Quem nos ajuda a contextualizar o cenário com base histórica sobre a proibição da prática do futebol feminino é a historiadora, pesquisadora e uma das autoras do livro Futebol Feminista Ensaios de 2020, Lu Castro. Seja muito bem-vinda ao Comunicast. No ponto de vista histórico, Lu, o que o futebol feminino perdeu em relação ao desenvolvimento da modalidade a partir da lei que impediu as mulheres de praticar esse esporte? Eu tenho algumas ressalvas para fazer no que diz respeito ao desenvolvimento, né? Se a gente pensa em desenvolvimento como um campo ou como uma modalidade organizada com campeonatos regulares, né, com formação de equipes e manutenção dessas equipes por um tempo razoável. Assim, vamos pensar num espelho do futebol dos homens, né? A gente pode dizer que a proibição foi determinante para esse atraso, né? Vamos dizer assim. Nisso, se a gente tomar o futebol espetaculoso, né, com valores que são uma fábula, que é praticado dentro do universo do futebol masculino, a gente entende como um atraso, né? A gente poderia estar num outro patamar, mas também não sei se a gente poderia chamar de desenvolvimento, né? A gente tem que pensar em algumas vertentes, em alguns modelos que significam desenvolvimento, né? Então isso depende bastante do contexto, mas é bastante óbvio que a proibição ela foi bastante determinante para que algumas coisas não caminhassem, né? Mas sempre pensando nessa coisa do espelho, se a gente olha para o futebol dos homens como modelo. O futebol feminino tem atletas que ficaram marcadas por títulos, conquistas e trilharam caminhos para construir uma história brilhante. Ainda nesse contexto de memória, qual é a importância das atletas mais experientes se posicionarem com relação à política ou desafios da sociedade comum? É muito importante que as atletas veteranas se posicionem politicamente. Elas não fizeram isso enquanto estavam em campo, né? A gente sabe que tem uma série de questões aí que impedem as mulheres de se posicionarem, né? As pessoas ainda tendem a pensar que política não se mistura com mais nada, né? E isso é um grande equívoco. Então, é muito importante que as atletas veteranas se posicionem, né? De alguma maneira, defendam uma pauta, sejam bastante claras nessa defesa, porque você está mostrando para uma nova geração, que é para a base, né? Exatamente para a base, que se não tiver esse posicionamento, se não tiver uma consciência de classe entre as jogadoras de futebol também, a condição não melhora, né? Porque tudo é fruto de luta, né? Nada é concedido, né? Tudo é fruto de luta. E então o posicionamento das atletas veteranas é fundamental, né? A gente percebe isso muito claramente com algumas atletas e o posicionamento para a defesa do coletivo, né? O futebol é um símbolo da cultura brasileira, uma paixão nacional. O que falta para que a categoria, ou seja, o futebol feminino, também desperte este sentimento e deixe marcas na história da modalidade no país? Eu acho que o que falta é a gente limar definitivamente essa crosta machista que o nosso país sempre teve, né? E a gente tem uma nova geração vindo aí, uma nova geração muito boa, mas também a gente está num paradigma, não, como que eu vou dizer? A gente está num paradoxo, porque você veja que você tem um monte de jovem reacionário, né? E é uma coisa que não orna, jovem nunca foi reacionário. A gente está tendo uma formação reacionária pra caramba, então eu acho que a gente tem que ir na base, sempre a base, é o que vem por aí, é a próxima geração, são os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então a gente tem que pensar nessa garotadinha, né? Nessa molecada, nessas meninas e informar, municiar,
de informação, de argumento, de dados, de fatos históricos, contar histórias, né? Apresentar mais espaços onde a história do futebol de mulheres no Brasil se manifesta, né? Se manifestou, tudo que a gente puder. E algumas coisas estão sendo feitas nesse sentido, né? A gente já tem o audioguia no museu, a gente já teve algumas exposições, eu fiz exposição em 2016 para o Sesc Interlagos, teve o Visibilidade, a ação Visibilidade no Museu do Futebol em 2015, teve a exposição Contra-Ataque em 2019, a gente precisa chegar a internet oferece uma série de espaços onde tem muitas histórias sendo contadas, né? Então é fundamental que a gente propague essas histórias aí e consiga cooptar essa base, fundamental. Lu, para encerrar, queremos aproveitar suas aptidões para conhecer seu ponto de vista em relação à participação da mídia nas coberturas esportivas. Hoje em dia vemos uma maior visibilidade da categoria, transmissões de partidas nacionais e internacionais. Qual é a importância da imprensa na história do futebol feminino? Vamos dizer que a imprensa tem a importância em todos os setores, né? A imprensa esportiva, ela tem, assim, um papel de acervo, né? De registro. A imprensa é memória também, é papel desempenhado dentro dessa tarefa de se preservar a memória, né? É o registro. A imprensa tradicional, né, a mídia hegemônica, ela sempre teve um papel sempre teve um papel fundamental de ajudar a popularizar, né? A gente pode pegar um exemplo, um caso de sucesso, o programa da Band nos anos 80, em que trouxe campeonato italiano, transmissão do campeonato italiano para a gente, o vôlei, né? É fundamental. Então, quando a grande mídia ela se propõe a dar uma atenção para modalidades que não são tão populares, vamos dizer assim, tudo tende a melhorar, né? Mas a gente tem o papel fundamental da mídia alternativa nisso, e a qual eu me inseri por muito tempo, que hoje eu não faço parte mais da mídia alternativa, eu pesquiso bastante só. E então a mídia alternativa teve um papel fundamental nesse avanço da cobertura do futebol de mulheres no Brasil, a partir da Copa de 2015 no Canadá para cá, né? Teve ação no museu, o museu foi ali um espaço onde a gente conseguiu cooptar, né, essa atenção e mais pessoas interessadas aí em falar da modalidade. Ouvinte do Comunicast, a gente segue por aqui depois da aula da Lu Castro para mais um bloco do nosso programa. Para continuar falando de futebol feminino, vamos receber mais uma convidada que exerce um papel de fundamental importância no futebol feminino da atualidade. Além das 7 conquistas alcançadas no cargo de diretora do futebol feminino do Corinthians, Cris Gambaré é uma das referências na gestão da modalidade no país. A partir da marca de um dos maiores clubes do Brasil, reconhecido em todo o planeta pela imensidão da torcida e pela paixão de seus torcedores, a camisa do Alvinegro do Parque São Jorge passou a investir e vestir grandes atletas para montar um dos projetos de futebol feminino mais vencedores de todos os tempos. Sob a batuta de Cris Gambaré, o plantel recheado de profissionais de alto nível tem até agora 2 Libertadores da América, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Paulistas e 1 Copa do Brasil. No entanto, nossa convidada ostenta algo muito maior que os troféus e as conquistas registradas na história. A gestão profissional do futebol feminino do Corinthians serve de exemplo e inspira os demais clubes a manterem o trabalho de base para que a modalidade continue crescendo. Cris Gambaré
Seja bem-vinda e obrigado por nos dar a honra de recebê-la no Comunicast. Em 1931, um decreto-lei federal proibiu as pessoas do sexo feminino de jogar futebol. Sabemos que nem todas as mulheres respeitaram o decreto e isso foi um símbolo de resistência. Porém, de 1983 para cá, quando a proibição foi derrubada, sentimos os reflexos negativos de 42 anos de cerceamento. O que essas 4 décadas podem ter representado para a estrutura do futebol feminino em relação à prática da modalidade em alto nível no Brasil? Ficamos 4 décadas realmente sem ter o futebol feminino, né? Sem ser vistos aqui no Brasil, uma proibição, um decreto federal, mas essa proibição retardou a evolução e o profissionalismo da modalidade. Sofremos muito, né, após o retorno, e hoje, no dia de hoje, está realmente deixando um pouco mais calmo, porém ainda o futebol feminino já sofre ainda bastante preconceito, mas nós estamos na meta de melhorar e realmente extinguir esse preconceito que foi a ausência de 40 anos do futebol feminino. No seu ponto de vista, quais foram os maiores diferenciais aplicados para o avanço da modalidade que o esporte colhe nos dias de hoje? A nossa modalidade está colhendo alguns frutos, né? Agora em 2021 a gente percebe isso, mas foi muita luta de uns anos para cá. Eu acho que esse investimento, esse olhar de respeito junto à modalidade, aos campeonatos e às cobranças que a gente tem, que nós cobramos pelo profissionalismo, eu acho que esse é o diferencial que a gente está colhendo, né, a nível nacional e também a nível mundial, essa melhoria do esporte, essa melhoria do futebol das mulheres, independente de qual país que seja. Eu acho que a gestão, a boa gestão e a gestão profissional é que está realmente mudando a visibilidade do futebol feminino. Agora entrando em um tema um pouco mais particular a você, Cris, que é o trabalho à frente do futebol feminino do Corinthians. Qual é o papel de um dos maiores clubes do mundo no avanço do desenvolvimento da modalidade e quais podem ser os efeitos da manutenção da camisa do clube disputando as maiores competições da categoria? Agora falando do futebol feminino do Corinthians, e realmente é uma referência hoje nacional e uma referência mundial da modalidade. Hoje nós temos realmente atuando dentro e fora de campo. Hoje o Corinthians, por ser realmente a referência, nós não podemos parar nossa gestão e as pessoas que trabalham dentro da modalidade, desde administrativo, comissão e as atletas, a gente faz com que a cada jogo não seja somente um jogo e seja um evento. Então, nós conseguimos fazer com que o clube seja visto de formas diferentes. Hoje nós levantamos algumas bandeiras, né? A bandeira além do respeito, que até o respeito às minas, o cali preconceito que nós tivemos logo quando fizemos a gestão própria. E isso daí a gente vem mantendo junto ao nosso trabalho, enfim, colocando em prática cada jogo, cada mês, cada evento, para que a gente consiga realmente grandes olhares, desde a parte jornalística, a parte empresarial, patrocinadores, parceiros, para que realmente a modalidade seja tecnicamente possível, né? Taticamente possível, mas desde que tenha um investimento. Então o Corinthians abriu essas portas, fizemos e estamos fazendo um bom trabalho e acredito que daqui para frente a gente consiga cada vez mais fazer com que essa revolução no futebol, essa revolução que é o futebol feminino hoje nacionalmente falando. Ainda é pouco, mas o futebol feminino vem conquistando um espaço fundamental na programação esportiva dos meios de comunicação de massa. No entanto, para, entre aspas, vender o produto ao público, qualidade é fundamental. Quais são os métodos de trabalho que foram e continuam sendo implantados dentro e fora de campo para difundir ainda mais a prática do futebol feminino? A gente pode mencionar até desde 2019, quando houve a Copa do Mundo,
Eu acho que foi um grande boom para o futebol mundial, foi um grande boom para o futebol nacional. E aí nós conseguimos estar sendo falado não só como Corinthians, como a modalidade em geral. Nacionalmente, nós vimos que houve uma aceitação muito grande das emissoras. Jornalistas e blogs começaram a falar que isso é o mais importante. Nós temos que ser comentado, né? Nós temos que ter realmente, quanto mais visto a modalidade, os jogos, melhor a qualidade técnica e tática, nós vamos conseguir, porque daí vai ter procura, vai ter patrocínio, o regulamento e as próprias federações e confederações poderão ajudar a própria modalidade dos clubes. Então, eu acho que quanto mais se falar bem, saber falar, que é o mais importante, isso vai conseguindo difundir a modalidade, a prática do futebol feminino a nível infantil, né, categorias de base, e até o profissional, que seria a parte adulta. Eu acho que nós estamos no caminho certo. A partir do momento de 2019 que houve a Copa, eu acho que houve realmente aquele boom e foi muito importante para a parte da modalidade nacional e internacional falarem. Mas o que me preocupa muito hoje é o que falam e como falam. Então, nem sempre nós não somos vítimas, nós somos um produto e esse produto tem que ser realmente comentado da forma ideal e da forma para crescer junto ao mercado. Cris, nós agradecemos demais pela sua presença no Comunicast, mas queremos deixar uma pergunta que, na verdade, é uma reflexão. Se as meninas não recebessem bonecas, panelinhas, brinquedos relacionados com cuidados domésticos ou estéticos, mas sim uma bola e não fossem repreendidas quando demonstrassem interesse pelo futebol, poderíamos ter uma base mais forte no futebol feminino? Com certeza. Se as meninas não recebessem somente boneca, panelinha, brinquedos, né, relacionados a cuidados domésticos e estéticos, e recebesse sim uma bola, seria culturalmente diferente, né? Hoje nós conseguiríamos ter talvez muito mais meninas que estivessem sendo vistas, né, que estivessem não só trabalhando dentro do Brasil, mas fora do Brasil com essa profissão, o futebol. Então eu acho que é um preconceito, infelizmente aqueles 40 anos fizeram a diferença e ainda é uma luta diária. Eu acho que as pessoas que estão à frente e mostrando o futebol feminino tem que ser muito equilíbrio, muito coerente, muito pé no chão, para mostrar um produto e um produto bom. Hoje as meninas são profissionais do futebol, elas trabalham, né, pelo menos quanto ao Corinthians, todas elas são registradas. Hoje eu me orgulho a falar isso e eu brinco muito com elas que quando elas vão treinar, antigamente era bom treino, hoje é bom trabalho, porque elas fazem exatamente o que se comprometem a entregar para o clube. Então, nós conseguimos chegar num patamar muito de evolução do futebol. Então, eu acredito sim, que se de repente não houvesse, entregasse uma bola e pudesse pôr no chão, não a bola na mão para ser vôlei, uma coisa mais feminina, enfim, mas sim a parte de bola para jogar o futebol. E por que não estar praticando a mesma modalidade, a mesma intensidade que os homens fazem? Eu não vejo problema nenhum com isso, mas eu concordo. Se de repente, culturalmente, nós estivéssemos vendo essa situação diferente, eu acho que ficaria muito mais fácil e nós teremos muitas meninas nas categorias de base forte. Muito bem, na sequência do Comunicast você vai conhecer a história de uma mulher que enfrenta o desafio de colocar a voz feminina no esporte. As barreiras vão além da familiaridade com o timbre da fala em transmissões esportivas, lideradas quase que na totalidade por comunicadores do sexo masculino. É para afirmar cada vez mais o pé na profissão que Mila Garcia liga a chave do microfone e descreve cada lance com precisão. A locução é o dom e o esporte foi o caminho encontrado por ela.
para fazer com que mais mulheres se sintam encorajadas a encarar os desafios do ofício na comunicação esportiva. Premiada com o título de campeã do reality show Looking for a Caster dos canais Sport TV, no qual transmitia jogos de futebol virtual, a responsabilidade aumentou e as oportunidades não param de surgir. Nossa convidada atualmente figura na narração do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino pela CBF TV e Maico Ju. Mila, muito obrigada pela participação nesse episódio do Comunicast. Como foi chegar à narração de futebol, cenário antes ocupado somente por homens? Quais foram as sensações e os desafios que você teve? É uma sensação de muita dificuldade, né? Porque a gente chega sob o olhar de desconfiança, como se a gente não fosse capaz, como se a mulher não pudesse exercer esse papel. E ao mesmo tempo que os homens sempre fizeram isso, eles também fecham para que outras pessoas não consigam fazer, né? Então as mulheres sempre têm um olhar de desconfiança. A gente, além de fazer o nosso trabalho, tem que fazer muito bem feito, perfeito, porque senão os próprios homens vão apontar pra gente. A cobrança é muito forte, é muito grande. E para mim a sensação é sempre de desafio mesmo, de muita dificuldade, mas assim, de muita vontade também de superar todos os obstáculos. Eu acho que chegamos num nível que a gente não vai mais desistir, não vai mais aceitar, não fazer parte do que a gente tem vontade. Então, a mulher veio para ficar na narração e também em muitos outros setores. Então, eu acho que agora o desafio vai ser grande, mas a gente não vai desistir, não vai permitir não fazer mais parte do que a gente quer fazer. Diferente dos tempos passados, a figura feminina está muito mais presente no esporte, no jornalismo e na narração. Essa presença é uma inspiração para as novas gerações que têm essas referências femininas no esporte. Mila, o quanto isso influencia na preparação e na realização do seu trabalho, sabendo que as atenções estão voltadas a você no momento da narração? Eu tenho muita noção disso, eu tenho, assim, total consciência de quando eu vou fazer um jogo, que eu tenho que fazer o melhor que eu posso, que eu estou representando não só a mim, não só o meu trabalho, mas também a todas as outras mulheres que um dia pretendem ser também narradoras esportivas. Então eu tenho muito cuidado, muito carinho, muita preparação para fazer o melhor que eu posso o tempo inteiro. E a gente que é mulher, a gente não tem direito de errar, a gente tem que ser perfeito o tempo inteiro, porque senão eles vão apontar, falam, ah lá, tá vendo? Mulher aí, ó, fazendo isso aí, dá nisso. Então a gente não pode vacilar, então a gente está tendo espaço, então eu me preocupo muito em fazer o melhor que eu posso para representar ao máximo todas as mulheres que um dia pretendem fazer isso também, para que as próximas gerações sejam mais tranquilas do que a nossa vem sendo, porque até então eram os homens que faziam tudo, né? Então a gente não tinha espaço, agora que a gente tem, vamos botar para quebrar e não vamos desistir mais não. Mila, uma das passagens mais marcantes da sua carreira foi a experiência de participar e vencer um reality show. Durante o Looking for a Castor, você foi vítima de comentários machistas. Muitos desmereceram a vitória, alegando que você teria vencido apenas por ser mulher. Embora isso tenha acontecido no universo dos games, nos conte como foi lidar com essas críticas e o quanto essas situações podem refletir na sua experiência como narradora de futebol feminino, pois o mesmo machismo, infelizmente, se faz presente em muitos momentos do esporte, né? Foi muito chato enfrentar tudo isso, mas ao mesmo tempo eu me senti muito forte também, porque eu não tenho que lidar com o ódio das pessoas, eu não tenho que lidar com o que as pessoas fazem de mal para as outras, né? Então eu segui o meu trabalho, a única coisa que eu queria era ficar na minha e mostrar através do meu trabalho. Mostrar minha capacidade, mostrar meu potencial e mostrar o que eu posso fazer. Então eu não me preocupei em ir lá em responder, eu não fiquei chateada e sem dormir por causa disso, eu não fiquei abalada de forma alguma. Eu acho que a gente que é mulher está tão acostumada a enfrentar esse tipo de coisa, não que a gente tenha que estar acostumada, não que tenha que ser sempre assim porque nós estamos acostumadas, mas assim, isso aí é mais do mesmo, isso aí já aconteceu com tantas outras, então eu já vi muitas coisas acontecerem com pessoas que só por ser mulheres eram atacadas, então a vítima da vez era eu sabia que eu era a vítima daquele dia, no outro dia eles iam procurar outra pessoa para atacar, então é assim que funciona o ódio, né? Então isso tudo é medo de dividir espaço com mulher, né? Achar que os homens têm que ficar sozinhos ali pronto, que mulher não pode fazer parte. Isso a fez pensar em algum momento na hipótese de desistir da locução esportiva? Mas não me abalei não, de momento nenhum.
eu pensei em desistir ou parar por conta disso, jamais. De forma nenhuma, pelo contrário, isso me deu mais vontade ainda de seguir em frente e de representar as mulheres. Então, o machismo nunca vai vencer a vontade que a gente tem de ir para frente, de representar o universo feminino, não. Então, eu lidei da melhor forma que eu pude. No início, me assustei um pouco, depois eu acostumei, fiquei na minha e falei: não, eu vou mostrar com o tempo, com o trabalho, e aí eles mesmos vão entender que o que eles estão falando não faz sentido algum. Mila, para finalizar, 2 perguntas em uma só. No seu ponto de vista, as mulheres já conquistaram espaço no jornalismo esportivo ou ainda há tabus a serem quebrados e objetivos a conquistar? Com quem as mulheres podem contar para fazer parte desta luta? A gente ainda não está num pé de igualdade. Os homens são considerados superiores ainda, as mulheres são mais atacadas, as mulheres são mais cobradas, o homem erra mais e ninguém faz nada. Se a mulher errar um pouquinho, ela é crucificada. Então a gente só vai ter uma igualdade e saber que a gente venceu essa luta quando a gente parar para dividir, por exemplo, hoje vai ter narração feminina, hoje vai ter a transmissão 100% feminina, nossa, uma mulher está narrando, nossa, tem uma jornalista. Então a gente não está nesse nível ainda, né, de igualdade. Então a mulher ainda é um super atrativo de quando vai fazer alguma coisa, nossa, uma mulher vai fazer isso. Então acho que no dia que for tudo mais natural e que as mulheres não sejam tão atacadas pelo mesmo trabalho que fazem os homens, aí sim a gente vai estar de boa. Mas no momento a gente tem muita coisa para conquistar ainda. A gente entra, as pessoas olham torto pra gente. A gente entra no estádio, as pessoas olham e pensam que a gente não tem que estar ali. A gente entra para fazer um trabalho, as pessoas torcem para que dê errado, porque a mulher não sabe fazer isso. Então eles ficam esperando você escorregar para poder te atacar. Então o homem não, o homem tá mais tranquilo. O homem, independente do que ele faça, ele pode errar, acertar, tá tudo beleza. Então a nossa luta é muito grande ainda, sem dúvida alguma. Então a gente tem muito espaço para conquistar. No último bloco desse episódio do Comunicast, o incentivo à prática de futebol por mulheres. A partir da vontade de bater uma bolinha com as amigas após o expediente de trabalho, ou durante a folga do fim de semana, o projeto Joga Amiga cresceu e virou um grande referencial para quem sempre gostou de futebol, mas não tinha oportunidade de jogar. Mas a solução não seria completa apenas com uma bola e a sede em balançar a rede das adversárias. Um dos efeitos da proibição da prática do futebol para as mulheres foi deixar grande parte delas desinteressada pela modalidade, além de não permitir uma familiaridade com os fundamentos básicos do futebol. Assim, o Joga Amiga começou a promover treinos técnicos, físicos, táticos e a organizar partidas e torneios em diversas partes do Brasil. É com muita satisfação que recebemos nesse episódio do Comunicast a idealizadora do projeto Joga Amiga, Nayara Peroni. Seja muito bem-vinda, Nayara, e parabéns pela iniciativa. Minha primeira pergunta tem relação com o futebol feminino na prática. Levando em consideração que há 80 anos as mulheres foram impedidas de jogar futebol por uma lei, é possível perceber uma mudança em relação ao esporte? Quais são as dificuldades que você, como praticante, ainda sente? Bom, como praticante, né, tô fazendo recorte também de faixa etária e tudo mais, porque hoje quem é criança ou até adolescente já tem mais espaço. Acho que é mais em relação a conseguir praticar, né, e ter tido uma referência de base e tudo mais, que muitas mulheres, né, da minha idade, da minha geração, não tiveram acesso. Até por conta disso, acabou que criamos o projeto Joga Amiga mesmo, para ter esse espaço, né, para ter treino, para aprender mesmo, para dar uma chance de quem sempre quis jogar e não conseguiu aprender por dezenas de motivos, como você já citou, né, conseguir jogar e ter uma base, conseguir aprender do zero também. Nayara, como idealizadora do projeto Joga Amiga, quais as conquistas que você enumera como mais relevantes para o futebol feminino até o momento? Das vitórias, que eu considero importantes para o futebol feminino, acho que eu colocaria, talvez em primeiro lugar, a Copa do Mundo de 2019, tanto pela estratégia, né, da sede ter sido a França, que foi um país que conseguiu atrair muita gente. Eu estive lá, pessoalmente, cobrindo a Copa,
e era um clima maravilhoso, assim. Quem viveu a Copa 2014 aqui no Brasil sabe, e foi o que eu vi na França, foi uma coisa incrível. E foi um ponto de virada no futebol do mundo, assim, né? Por causa dos números de audiência, a internet ajudou muito. Outras vitórias são o trabalho constante das mídias independentes, né, que cobrem o futebol feminino e seguem trabalhando nisso, que ajuda muito na manutenção, né? São todas essas mídias que carregam o piano durante o ano inteiro, e acabam também abastecendo a mídia tradicional, né, mídia esportiva tradicional, de grandes portais e conglomerados, e o brasileiro e outros campeonatos paulista e tudo mais, terem conseguido se estruturar de forma a passar na televisão, passar na internet, em outros lugares, ter a audiência do público perto. Os clubes, né, apesar de, obviamente, né, eles terem começado isso tudo não por bondade, mas porque existe a regra da Conmebol, né, de ter a modalidade, mas as coisas serem tratadas de forma legal, assim, para mídia, para TV, né, e para imprensa, eu acho que é uma das vitórias também, porque tornou muito mais visível, assim, né, a modalidade ajudou bastante nisso. Segundo a FIFA, o investimento na modalidade aumentou 60% no último ano. É possível notar alguma diferença comparado ao que antes não tinha e agora as mulheres têm acesso no futebol? Eu acho que teve um aumento. Geralmente em esses momentos de campeonato e tudo mais, acaba que muita gente vem procurar, né? Final, mesmo, mas eu não acho que exatamente por conta da Copa, mas quando tem algum tipo de evento esportivo. Então, vamos pegar o exemplo. A gente, em 2018, teve um boom por causa da Copa do Mundo masculina. 2019, obviamente, ajudou muito. A gente conseguiu juntar muitas pessoas, né, para assistir e tudo mais. Foi uma coisa bem legal. Teve um aumento de procura, sim. Mas acho que, por exemplo, até em mês de final de Champions, da Champions masculina, acho que acaba inspirando o pessoal putz, queria jogar, acho que pensa mais nisso, né, e acaba procurando. Então, a gente teve um aumento, sim, de inscritas, mas a gente não foi uma coisa tão acima da média. Sempre que tem eventos assim esportivos, né, que atraem muito destaque, acaba vindo mais pessoas se matricular. Com o aumento de visibilidade do futebol feminino, o Joga Amiga sentiu aumento nos números de mulheres inscritas para participar dos jogos e treinos feitos pelo projeto? Como retorno do público, geralmente a gente tem muita gente que fica feliz, né, por ter encontrado um lugar para jogar, também pela forma que a gente costuma lidar com isso, né? A gente tem uma premissa de seguir os valores do futebol mesmo, assim, né? Que o futebol é um esporte popular, ele tem que atingir todas as camadas. A gente tentar o máximo possível manter os preços super baixos, porque é um projeto social, né? Não tem fins lucrativos. Então, tudo isso entra na balança, né? A gente tem esse retorno de ver atletas, né? E, enfim, atletas amadoras, no nosso caso, né? Mulheres que voltam a praticar esportes, que se encontram lá nos nossos treinos e criam novos laços de amizade, enfim, toda uma nova rotina que faz bem para elas, não só de saúde física, né, porque praticar um exercício físico, se divertir e tudo mais, como saúde mental, ter um espaço social, dar umas risadas, brincar, jogar e ter um momento de alívio. Então, eu acho que esse é um dos maiores retornos, né. Eu não sei se exatamente essa era a pergunta, em qual sentido, mas se for só em questão do treino, seria isso. Com as iniciativas, a visibilidade e os projetos como o hashtag Joga Amiga, qual é o retorno do público que você, como idealizadora de um projeto tão importante, recebe das praticantes do futebol feminino nos últimos tempos? Olha, eu acredito que no caso do Joga Amiga, como a gente, antes da pandemia,
tinha o foco só de futebol, de ter uma escola de futebol para mulheres já adultas, né? Eu acho que a gente acaba realizando meio que o desejo de jogar apenas, né? De aprender, de ter um espaço onde ela pode se desenvolver sem pressão, né? Não é um time que já está consolidado, né? A turma que ela vai entrar não são times já consolidados que todo mundo já joga e você vai chegar cru. Não, é um espaço onde você vai ter, né, a técnica lá dando aula, você vai conseguir aprender e depois você vai jogar. Então, é uma forma de introduzir o futebol na vida de quem não conseguiu, por exemplo, ter acesso à base e começar a jogar, né? Então, acho que isso ajuda. Agora, sobre profissionais, a gente teve algumas atletas mais jovens, né, que acabaram entrando em alguns times. A gente tem uma atleta que entrou na Portuguesa, né, como uma atleta profissional mesmo, e ela voltou a jogar, né, se matriculou e tudo mais, para manter o ritmo de jogos no Joga Amiga, né, então isso foi legal. Eu acho que isso ajuda. No nosso caso, né, quem quer seguir praticando esporte e, obviamente, no futuro, né, assim, pós-pandemia, a gente vai voltar com o que estava para começar antes da pandemia, né, que são as turmas sub-12, sub-14, que aí vamos focar, né, para a gente ter esse espaço também para desenvolver novos talentos do futebol e tentar futuramente encaminhá-las para os times. Chegamos ao fim de mais um episódio do Comunicast, o podcast produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Guarulhos. Nós agradecemos a você pela audiência e as nossas convidadas por terem feito parte dessa edição do Comunicast. Foram elas a historiadora Lu Castro, a diretora de futebol feminino do Corinthians Cris Gambaré, a locutora esportiva Mila Garcia e da sócia fundadora do hashtag Joga Amiga, Nayara Peroni. O Comunicast teve produção, coordenação e roteiro de Alex Dinarte, edição de José Neto e Marcos Floriano, reportagens e apresentação de Aline Bueno e Vitor Rossi. Aos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Até a próxima, Vitor. Tchau, Aline. Até a próxima. Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.